Fala, gente boa do Clube de Leitura do Gabo, aqui é o Diego com mais uma dica de leitura. E a obra de hoje é A Classe Média no Espelho, do Gessé de Souza. Eu estaria mostrando para vocês agora um livro, e falando da gramatura, da qualidade do material. Contudo, eu não encontrei a minha edição, não sei se a Vitória levou ou se ela guardou muito bem guardado e eu não achei. Então, não poderia deixar também de falar do livro e vou assim fazê-lo, né, sem mostrá-lo. Mais pra frente, quando eu encontrar ele, eu mostro. Bom, é um livro, né, do sociólogo Gessé de Souza, no qual ele tenta compreender, né, quem é essa classe média. Então, através de uma metodologia baseada em entrevistas, ele consegue coletar então uma quantidade considerável de informações que, de certa forma, contribuem para a compreensão de o que é a classe média, quem faz parte da classe média, quais são os anseios da própria classe média brasileira, né? Lembrando que toda essa obra ela ajuda a complementar as outras obras anteriores dele, né? A Elite do Atraso e eu não sei se o nome da obra anterior da Elite do Atraso, mas de alguma forma, né, que aborda as camadas mais humildes da sociedade brasileira. Na obra em questão, né, na classe média no espelho, então através dessas entrevistas ele busca compreender quem é essa classe média. E ele faz então dois grandes recortes dessa classe média. Uma espécie de classe média alta, né, que está muito mais próxima da chamada elite do atraso, que é a classe média que ocupa os principais cargos de CEO, né, principais cargos administrativos, jurídicos, né, em algumas organizações. Então seria uma classe média alta muito próxima em relação à elite do atraso. Então é a classe média que, de certa forma, materializa as vontades e o desejo da elite do atraso, é essa classe média alta, então, né, que através do monopólio da informação e do conhecimento, né, dos acessos aos mecanismos de educação e com isso, né, das relações também a partir da sua formação, eles conseguem alçar esses postos mais altos. E a outra seria a grande maior parte da classe média, que é uma classe média baixa, que ainda assim, pelo monopólio do acesso à informação e conhecimento, né, por conseguir muitas vezes acessar uma universidade, poder estudar, né, ter uma outra condição, ela então vai ocupar alguns cargos um pouco mais bem remunerados, né, que se associa, por exemplo, das demais partes da classe trabalhadora, né, dos demais, o que você vai chamar de, então, daquelas pessoas mais humildes que realmente não têm muitas vezes oportunidade de estudo e as condições, né, as condições de existência são muito difíceis, né. Então essa classe média baixa, na obra dele, fica muito clara a perspectiva de que, para ele, né, pelo menos é a interpretação que eu fiz, que ela também se distingue em dois grupos, né? Um grupo de uma classe média baixa que está conseguindo ascender socialmente, e daí tem uma outra perspectiva talvez um pouco mais radicalizadora em relação às mudanças sociais que o país precisa, e uma outra classe média baixa que está em decadência, que tem muito medo de se proletarizar, né? Ou virar um proletário, né? Ter que abandonar então as suas benesses. E é essa classe média que acaba então absorvendo, né, por esse medo constante, as ideias mais conservadoras, as ideias de cunho mais fascista, né? O medo de se tornar um proletário, o medo de ter que virar um trabalhador, né? Faz essa classe média baixa, então que está decaindo, aceitar ideias fáceis de solução, um tanto quanto questionáveis, né? E acabam então sendo docemente iludidas, né, pelo autoritarismo e fascismo de governantes, por exemplo, como o governo do Bolsonaro. Então isso aí mostra o quanto essa classe média baixa, né, ela acaba sofrendo dessa falta de consciência mais ampla, né, e dessa própria limitação. Porque por mais que ela ainda tenha uma espécie de monopólio de um determinado conhecimento, é um conhecimento muito restrito, incapaz de compreender a realidade e as próprias dinâmicas do Brasil. O que faz, então, muitas vezes, eles, em vez de lutarem pelas melhorias de condições para si e para o seu grupo, acabarem lutando, então, para apenas tentar sobreviver, né? E o que implica, então, talvez daí na absorção desses conceitos bastante limitados. Já existe uma outra parte da classe média baixa, que é então uma parte mais progressista, né? Que compreende a necessidade do papel do Estado, que compreende a necessidade de políticas públicas, que compreende a necessidade então de um governo mais solidário, mais com maior empatia, né, às classes trabalhadoras, né, como única forma de não decair, né, como única forma de não voltar a se proletarizar, né, e muito pelo contrário, através das políticas de inclusão, ampliar e elevar a maior parte da população brasileira, né, a vir a se tornar uma classe média. E tem então a classe média alta, que é aquela que impõe a vontade da chamada elite do atraso, né, aquela elite que na concepção do autor, de certa forma, não colabora para o desenvolvimento econômico nacional. É uma elite muito dependente internacionalmente das concepções de lá de fora criada,
que ou por medo ou conveniência ou também por uma espécie de dependência acaba limitando o desenvolvimento do Brasil, garantindo o atraso nacional, né? Ou seja, no momento em que ela busca então pelas facilidades do processo de exportação e não pelo desenvolvimento de um parque industrial nacional, um sistema educacional nacional capaz de atender às demandas de desenvolvimento econômico e social do país, ela é a elite que deixa o país em atraso. Então essa obra é muito interessante para tentar entender o Brasil de hoje. Ela com certeza nos ajuda a pensar uma dinâmica muito própria, né, das classes brasileiras, né, ainda que tenha algumas contradições que a mim desagradam. De forma geral é uma obra interessantíssima que deve ser lida. Procurem ler então as obras de Sete Souza, um dos melhores sociólogos que o país já teve, né, que o país tem, e que ajuda a compreender um pouco da dinâmica nacional, né, e das possibilidades que a gente tem, né. Ano que vem nós vamos enfrentar uma eleição que vai ser provavelmente muito dura, mas é uma eleição que o futuro do país está contido nela, né. Então, se a grande parcela da classe média não tomar as rédeas da busca da construção coletiva de uma igualdade social, de um país com uma política de distribuição de renda e construção de um sistema educacional capaz de gerar a tecnologia necessária para o desenvolvimento nacional, nós vamos estar mantidos nessa lógica do atraso, né? Então é essa classe média mais progressista que deve, aliada às classes trabalhadoras, conseguir fazer as mudanças de rumo que o país tanto precisa. Espero que tenha gostado do comentário. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e lá no Instagram. E até a próxima, pessoal. E se não puderam ver o livro, culpem a vitória. Abraço!